Oi, gente. Edu Dimitrov do canal Celeiro Atman, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui gravando uma sequência de vídeos. O começo do ano é sempre muito complicado. 25 foi um ano atribulado e complicado para a gente fazer as gravações de vídeos, então a gente teve que mexer um pouco no sistema que nós estávamos utilizando. Então agora eu transformei tudo num ambiente mais caseiro ainda, tá? Eu sou da egrégora do Celeiro Atman e nós trabalhamos com expansão de consciência e outras ferramentas. E agora, a partir do vídeo anterior, eu esqueci de falar no vídeo anterior, que a gente ia começar a tratar de novas formas de tratar os assuntos. Tá um calor terrível aqui já. E hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes da minha vida, do ambiente religioso, que depois eu transformei para um ambiente mais espiritualista. Tá? Eu vou beber água. Bom, então vamos lá. Há alguns bons anos atrás eu entrei para Umbanda e eu deixei relatado até na minha biografia. Eu fiz uma biografia digital, uma biografia espiritual, para contar a minha trajetória da Umbanda até a Quântica, que aí marca um novo entendimento sobre como agir, sobre como fazer os meus trabalhos. E aí tudo mudou, as coisas ganharam uma nova vertente e tudo mais, e eu ainda estou dentro do processo, assim como as pessoas que trabalharam comigo durante muitos anos também estão nos seus processos particulares. E isso é bom, isso é ótimo para todo mundo, isso é muito legal. Tá? Mas enfim, o que abre o espaço para que eu pudesse trabalhar uma nova visão de consciência espiritual foi a Umbanda. A entrada para a Umbanda foi algo que foi realmente um divisor de águas. Foi extremamente importante ter concebido trabalhos que eu executei dentro da Umbanda. Primeiro porque eu entendi primeiro o que é a tradicionalidade dela. Depois, num outro parâmetro, eu trabalhei a ideia de desconstruir regras. Isso é muito comum nos meus trabalhos. Eu desconstruo as regras que me foram colocadas como certas. Então, mas por que as regras são assim? Eu não estou entendendo. Eu quero entender por que elas são assim. Então, toda vez que eu tinha um embate, um não, aquilo não me servia. Eu descartava e a gente seguia adiante para outro caminho. E é essa a ideia. Né? Tudo na nossa vida é ascensional, então é escada. Então, quando você tem perguntas, porque todos temos perguntas, essa é a grande sacada. Pergunte, fale, exponha, entenda, compreenda, faça as coisas, mas entenda por que elas estão sendo feitas. É extremamente importante você saber o que está acontecendo, por que está acontecendo e como é feito. Isso faz com que você tenha uma amplitude de visão. Você está aqui para isso, para executar o poder de pensar. Por favor, não é? Bom, enfim, e eu sempre perguntei. Então eu tenho comigo, durante essa minha caminhada, um aprendizado muito interessante. Toda vez que você encontra um lugar e você não obtém respostas para suas perguntas, aquele lugar não te serve mais. Tá? Mas por aí. Então, pega a sua malinha, vai procurar outro. Eu passei por várias casas eu tive diversos tipos de aprendizado, e todas elas eu fui urano, eu fui disruptivo, e toda a construção foi completamente diferente. Então eu sempre tive o seguinte, nem as minhas entidades trabalharam e vinham de forma tradicional. O Atman, que é o motivo pelo qual o celeiro Atman se chama Atman, o Atman ele se apresentou como um Tuareg. Nenhuma casa onde eu participei, onde eu estive, trabalhava a linha de Oriente.
Então, quando você não tem um trabalho de linha de oriente, você vai desenvolver como? Em casa. Aí vem gente que me diz assim, não pode cuidar de Exu em casa, não pode fazer isso, não pode. Pode sim, pode. Pode, porque eu sou prova viva de que pode. Pode, porque eu cuidei durante 14 anos, durante a minha missão como pai, santo, como sacerdote de Umbanda, esotérica. Depois ela foi mudando tanto, tanto, tanto que eu falei, a minha Umbanda é uma Umbanda fológica, porque aí eu já estava trabalhando com os mentores das naves. Bom, eu comecei então a minha casa dentro de casa em paralelo aos centros de Umbanda que eu ia, né? E aí o meu grupo foi crescendo, o meu grupo foi se fortalecendo e eu tive um terreiro dentro de um apartamento de primeiro andar. Como não pode? Pode. Pode, tanto que existiu. Foi uma casa célebre, uma casa pequena. Eu brinco que assim, a extensão do espaço nosso era um S. Envolvia a cozinha, o corredor e a sala. Então, eu fui o primeiro terreiro em S que eu fui na minha vida, era na minha casa. E era o primeiro terreiro do primeiro andar do prédio. Bom, o prédio era comercial naquela época. Mas eu sempre tive toda aquela questão de trabalhar horários. Começava a tal hora, exatamente naquela hora, terminava a tal hora. Tudo dentro dos limites. E como o prédio também que eu morava tinha condições de estar vazio a maior parte do tempo, então eu conseguia fazer os trabalhos nos dias que não tinham ninguém. Né? Mas todas as entidades sempre foram doutrinadas a não berrar, a não reexecutar escândalos, não fazer nada do que seja fora do que seriam parâmetros normais. Entidade nenhuma precisava provar nada, porque automaticamente você já descobre se a pessoa ou está com animismo ou se ela está ali fingindo que ela está incorporada. É como eu digo, muita gente, eu tive filhos de santo que trabalharam, em algumas outras casas que eu fui também, eu tive, não é desprazer, mas é assim, eu tive que lidar com a situação de ver que eu quero falar. Se eu sou casado com alguém, eu quero falar com aquela pessoa, que na verdade não sou a entidade que eu estou incorporada, vai falar com aquela pessoa e eu vou falar através da entidade aquilo que eu não tenho coragem de falar pessoalmente. É isso. Isso é uma das tantas coisas, tantos absurdos que eu quis romper com tudo isso. Não foi fácil? Não, não foi fácil. Além do que, todos os padrões de oferendas a gente foi criando uma modificação. Sim, antes de continuar esse assunto, finalizando a primeira parte, eu fiquei indo em outras casas por 2 anos, tá? Não, acho que chegou a 3 anos. Depois eu fiquei já tomando conta automaticamente da minha casa. Dentro do período da minha casa, a gente já tinha uma preocupação ecológica. Então, feitiços ou questões que eram feitas para ajudar, porque eu nunca permiti trabalhos negativados e sempre tive uma postura de liderança, porém com rigidez. Então, palhaçada comigo não dava certo. E as oferendas nossas todas foram modificadas para padrões ecológicos. Por uma questão de não precisa mais tigela de barro, não precisa prato de argila, não precisa mais prato cerâmico, não precisa mais vela no ponto de força, não precisa mais nada disso, não precisa papel, plástico, nada disso. Iemanjá não vai abrir frasco de perfume. Vamos começar a pensar, né? Então, assim, pessoal africanista, beleza, vamos fazer as oferendas, mas vamos trabalhar a ecologia.
Porque o orixá não é plástico. O santo não é plástico. Assim como o santo não é roupa. Né? É como eu falo, eu não estou aqui para que gostem de mim. Eu estou aqui para passar a mensagem que os mentores querem que passe. Então a primeira coisa que eu fiz foi desmistificar as oferendas de Exu. Então eu fui fazer entrega. Não pode fazer entrega em dia de chuva. Eu fiz a entrega no dia de chuva. Mas por que você entende que não pode fazer entrega no dia de chuva? Óbvio. Porque vai molhar a comida. É por isso. Ali vai ficar para alguém passar e comer. E esse alguém pode ser um pássaro, pode ser um animal, pode ser uma pessoa que está com fome, de repente está aquilo ali para comer. É para comer. Era como se fazia lá atrás, na época que os escravos fugiam das fazendas. Oferenda de santo era comida para quem estava lá tentando buscar a liberdade. Gente, óbvio. Então, quando a gente começa a mudar as coisas, vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa uma vez, uma pessoa muito querida, estava desesperada com problemas com os filhos, e a entidade pediu para que ela fizesse um manjar azul. Ela desesperada, como é que ela ia fazer um manjar azul? Eu disse a ela, não faça. Faça um manjar e coloque a maior de todas as magias que você possa ter à sua disposição, a sua intenção. Quando a sua intenção começa a falar mais alto, a ideia das oferendas, a ideia de uma série de procedimentos cai por terra. Porque banhos de limpeza são uma coisa. As questões que você utiliza para fazer oferendas, para criar todo um sistema de alimentação da sua crença, elas mudam, elas são mutáveis, elas obedecem questões ecológicas. Você pode alterar a forma, porque nada é estático, nada é culturalmente estático, porque não existe não existe coisa mais estática, mais estagnada do que a religiosidade. Então a religiosidade merece, pode ter efetivamente a oportunidade de ser modernizada, ser adaptada a novos padrões, a novos conceitos. Então as velas dos meus trabalhos eram acesas dentro da casa da pessoa, na intenção do guia, realizando o que precisava ser realizado, e as oferendas eram entregues em pratos de folha de couve ou folhas de alface. E detalhe, chegou um determinado momento que a gente não arrancava mais plantas, não cortava mais plantas, nem para enfeitar o terreiro, nem para fazer mariô, nem para fazer nada. Aí a gente começou a entender o que o Osho dizia, que a beleza de uma flor está em deixá-la onde ela está. Onde ela floresce, ela cumpre o seu papel e se acaba. Então, o que foi a Umbanda para mim? A Umbanda foi um mecanismo de reconhecimento, de conexão com os meus guias e uma porta de entrada para outros projetos que eu realizei. Até me tornar uma escola, a escola do celeiro ático, de outras técnicas. Então, tudo foi um processo de aprendizado. E quando eu cheguei nesse estágio, o meu Exu, Seus Sete Montanhas, o Exu de Trabalhos, disse assim, está preparado para romper com tudo aquilo que você conhece? E eu disse, estou. Falei, vamos lá. E foi fantástico. Realmente a experiência foi fora de série. Foi um aprendizado que não tem tamanho. Então, eu lembro, vou citar um outro exemplo de como a conexão é importante. Eu era muito mais pesado
Eu tinha cerca de 100 e poucos quilos quando eu tinha medo de incorporar preto velho, porque todo mundo via a forma como as pessoas incorporavam os pretos velhos e aquilo era para mim um terror, ver a pessoa sendo jogada para trás, cai para trás, aquela coisa. Eu falei, se o senhor vir e me jogar para trás e eu me quebrar, a gente não consegue fazer nada. Então, a primeira vez que ele veio, ele me jogou para cima, eu fiz essa trajetória. Eu estava curvado, eu pulei, saltei e caí em pé. Conexão. Conexão. Eu ensinei meus médiuns a simplesmente trocar, fazer a troca. Respira fundo, fecha os olhos, vai, troca com a entidade. Vem a entidade no lugar, fazer o trabalho, enfim. Deem o nome que quiser, para o processo de incorporação, eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas a Umbanda é facilitadora de modernidade para olhar para novos projetos, para você olhar a sua vida de uma outra forma e fazer com que as pessoas expandam a sua consciência para olhar para o caráter religioso que ela está trabalhando de uma forma mais madura, onde ela consiga expandir. Porque tudo que eu dependo do outro, o outro me dizer o que eu tenho que fazer, não serve, não pode servir. Porque a ideia do outro controlar a sua vida não é algo coerente. A missão dele é fazer com que você pense sobre o que realmente é bom para você ou não. Então, essa é uma visão básica da plataforma que a Umbanda foi para mim, para transformar todos os meus trabalhos. Né? E agora no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas questões específicas da Umbanda, tá bem? Se você tiver perguntas para fazer, pode fazer no canal. Eu prefiro que você faça no canal, muita gente manda no WhatsApp. Mas pode fazer no canal, porque aí a sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas. Se você... eu vou respondendo, tá, gente? Precisar conversar, tem o WhatsApp lá na descrição. E curta, compartilhe, comente. E seja muito bem-vindo você que está chegando agora no canal. Tá bem? Até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.